Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Mas vamos começar nosso culto. Vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá aqui de estarmos reunidos no nome dEle, para a honra e glória dEle, né? Pessoal, o presbítero Jorge, que faça a oração inicial, por gentileza, Jorge. E nós vamos fazer esse momento de oração. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo momento que estamos reunidos e louvamos o teu nome, Senhor, por mais um dia que o Senhor proporcionou, mais um dia que o Senhor acrescentou em nossa vida. Bendizemos o teu nome, que tu és o autor da vida,
Tu és o autor, tu és aquele que nos sustenta, que nos guarda e nos preserva. Louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és a nossa razão, Senhor. Tu tens nos sustentado e louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor, meu Deus, tem cada vez mais nos dando, Senhor, de discernimento e entendimento na tua palavra. E nesta noite, no qual nós vamos estar estudando a tua palavra, que seja com o teu servo, pastor Evanilson, direcionando, se eu posso usar o teu servo na força do teu poder, para que seja esse canal de transmissão, de edificação, de santificação e solidificação da nossa fé. Seja com o teu servo, nosso irmão Begas, que está na direção do trabalho, que isso, meu Deus, seja em tudo, em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cheguei agora, não deu tempo para preparar o hino. O computador aqui está demorando a abrir também, não está me ajudando, né? Então, se der tempo no final, a gente louva, escuta o hino, né? Louva o Senhor com o hino, né? Mas desde já vamos passar a palavra para o pastor Evanilson, né? Vai nos trazer o estudo nesta noite, que Deus possa, como pediu o irmão Jorge, né? Tá abençoando o irmão Evanilson no seu trabalho, né? Nos seus estudos. Deus possa estar abençoando a sua família. Deus possa falar através dele aquilo que nós estamos necessitando ouvir, né? Seja para nossa edificação, para nossa correção. Deus sabe todas as coisas. A palavra está com o pastor Evanilson. Amém, meus irmãos. Boa noite, graças a paz. Todos os irmãos que estão conosco. Deus continue nos abençoando. Hoje, irmãos, nós vamos estudar a doutrina da igreja, né? Aquilo que nós conhecemos como eclesiologia. Então, nós vamos ver algumas características de uma igreja específica nessa noite. Eu vou convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, os 10 primeiros versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 10, e embasados nesses versículos, nós vamos ver algumas características de uma igreja bíblica, algumas características de uma igreja modelo, uma igreja padrão. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 até o versículo número 10, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-os em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, versículo 6, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou da vossa fé
para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Deus, irmãos, aplique essa palavra aos nossos corações, as características de uma igreja bíblica, as características de uma igreja modelo. Pois bem, irmãos, algumas pessoas buscam as igrejas para congregar por conta de N motivos, tais quais se a igreja possui uma boa música, se a igreja possui homens com a oratória excelente, se há naquela igreja bons sermões, talvez lugar onde nós e nossa família possamos nos sentir bem, uma igreja que dê oportunidade para cantar, para pregar, talvez uma igreja que tenha um grande templo, muito bem acomodado, bonito e aconchegante. Talvez uma igreja que possua um trabalho social excelente, programas que divirtam as crianças, que tenha talvez um trabalho de evangelização. É interessante porque as pessoas nos nossos dias buscam a igreja para congregar por muitos motivos, dentre os quais esses que eu falei aos irmãos. Enquanto não imaginamos, irmãos, que nós não deveríamos buscar uma igreja distante da Bíblia Sagrada, ou diferente daquilo que nós podemos ver nas características de uma igreja bíblica. A pergunta não deveria ser o porquê eu procuro essa igreja para congregar, mas a pergunta deveria ser o que eu tenho feito para com que a minha igreja local seja uma igreja bíblica, seja uma igreja modelo para as demais igrejas. Muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos que somos membros de um corpo chamado igreja. O corpo onde Cristo é o cabeça, onde ele governa tudo, onde ele governa todos. E nesse corpo, cada um de nós possuímos privilégios, mas também possuímos responsabilidades para com a igreja de Cristo Jesus. E isso é dito, por exemplo, no batismo, onde se é feita a pergunta para com aquele batizado, se ele promete diante da igreja e diante de Deus, se comprometer com aquela igreja local, participar ativamente dos cultos, dos trabalhos, dos estudos, mas, infelizmente, muitas pessoas, depois que passam esse momento de batismo, infelizmente, acabam descumprindo aquilo que outrora haviam prometido. Pois bem, a pergunta certa não seria qual é a igreja ideal para congregar, mas a pergunta certa é o que nós temos feito para ajudar a nossa igreja local. Mark Dever, ele escreveu, na verdade, uma série de livros chamadas de 9 marcas de uma igreja saudável. E em um desses livros, um livro pequeno, indica a leitura aos irmãos, ele diz o seguinte em relação às marcas ou características de uma igreja saudável. Uma igreja bíblica, uma igreja saudável, segundo Mark Dever, não é uma igreja perfeita e impecável. Pelo contrário, uma igreja saudável, uma igreja bíblica, é uma igreja que se esforça continuamente para ficar ao lado de Deus, na luta contra os desejos dos ímpios, contra os enganos do mundo, contra a nossa carne e contra o diabo. É uma igreja que procura se conformar sempre à palavra de Deus. Pois bem, irmãos, o que nós precisamos compreender e entender é que ser cristão significa preocupar-se com a vida da igreja local. Significa preocupar-se com a membresia daquela igreja. Significa preocupar-se uns com os outros.
é usar os seus dons e os seus talentos para que o nome de Cristo seja espalhado e para que o nome de Deus seja glorificado através da edificação da igreja local. É interessante porque Paulo, escrevendo essa carta aos Tessalonicenses, ele lembrava desses irmãos de maneira vívida. Paulo havia pregado o evangelho na cidade de Tessalônica, que era uma cidade próspera, onde possuía um porto movimentado, onde era localizada diante de uma estrada que ligava as principais cidades romanas, a estrada Egnátia. Nessa cidade de Tessalônica, Paulo pregou o evangelho por cerca de 3 sábados. O médico amado Lucas, escrevendo Atos, capítulo 17, nos vai trazer e expor esse contexto dessa carta. Alguns judeus, muitos gregos e mulheres distintas, Lucas diz, foram alcançados pela pregação do apóstolo Paulo. Paulo é expulso de Tessalônica, prega a palavra em Bereia, percorre até a cidade de Atenas, onde espera Timóteo, o jovem pastor, que ele havia deixado na cidade de Tessalônica, trazer-lhes informações a Paulo da situação dos irmãos daquela igreja recém-fundada. Paulo sai da cidade de Atenas e chega até a cidade de Corinto, e é de Corinto que Paulo escreve essa primeira carta, a carta aos Tessalonicenses. Apesar, irmãos, dessa igreja ser muito nova e provavelmente havia sido organizada há pouco tempo, há poucos meses atrás, Paulo é enfático ao dizer que essa igreja era um modelo para as demais igrejas da redondeza. Por exemplo, Tessalônica, a igreja de Tessalônica era um modelo para a igreja de Filipos. A igreja de Tessalônica era modelo para a igreja de Colossos. Era modelo para a igreja de Éfeso, era modelo para a igreja de Corinto. E é isso, irmãos, que nós vamos tratar nessa noite, nesse nosso estudo, em relação à eclesiologia ou ao estudo doutrina da igreja. 2 características dessa jovem igreja, e a minha oração é para que Deus possa tratar conosco e falar aos nossos corações por meio do estudo dessa noite. Eu queria identificar com os irmãos algumas características dessa igreja. O texto que nós lemos, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo de número 1 até o versículo de número 10, vai nos trazer pelo menos 3 características dessa igreja, e a lição que nós podemos tirar, irmãos, é que nós venhamos a refletir sobre essas lições e aplicá-las à nossa vida e à igreja local. Pois bem, Paulo nos diz que a igreja em Tessalônica era uma igreja operosa. Escrevendo essa carta, juntamente com Silvano, com Timóteo, Paulo rende graças a Deus pela vida de cada irmão. Ele sabia que cada irmão naquela igreja eram irmãos trabalhadores na seara do Senhor. Eram irmãos que tinham colocado literalmente a mão no arado e não haviam olhado para trás, apesar das lutas e perseguições que essa igreja já estava enfrentando na cidade de Tessalônica. Paulo lembrava dessa igreja por meio das suas orações e louvava a Deus por cada membro naquele lugar. Esses irmãos eram operosos no trabalho para Deus. E eu gostaria que você, juntamente comigo, ainda com a Bíblia aberta, possamos ler novamente o versículo de número 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 3. Olha o que Paulo vai dizer em relação às características dessa igreja e que recai também sobre as nossas vidas e a igreja que Deus colocou para que nós venhamos a congregar. Olha o que Paulo diz, versículo 3. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, primeira característica, da operosidade da vossa fé. A igreja em Tessalônica, irmãos, era uma igreja operosa, era uma igreja disponível para o Senhor. Havia esmero e havia dedicação naquela membresia. É interessante porque a palavra operosidade no grego, a palavra ergon, que é de onde vem a nossa palavra ergométrica, ou seja, aqueles irmãos eram irmãos que trabalhavam ativamente na obra do Senhor.
eram irmãos que não se acostumavam apenas a frequentar os cultos. Eram irmãos que não estavam acostumados a apenas participar de estudos bíblicos. Eles ouviam a palavra, ouviam os estudos, a pregação e colocavam em prática. Eles, irmãos, não estavam inertes, não estavam paralisados, não estavam estagnados. Havia trabalho naquela igreja local e haviam homens e mulheres disponíveis para trabalhar. Havia cuidado de uns para com os outros. A segunda característica que Paulo nos traz, irmãos, ainda no versículo número 3, a operosidade da vossa fé e a abnegação do vosso amor. Havia abnegação por parte de irmãos. Eles não eram irmãos que estavam acomodados e despreocupados, mas, pelo contrário, não somente colocavam literalmente a mão no arado, como também se preocupavam uns com os outros. Pastor Hernandes Dias Lopes, irmãos, vai dizer que nós demonstramos o nosso amor para com Deus por aquilo que nós fazemos para Ele. Nós demonstramos o nosso amor para com o próximo, não apenas pelas palavras, mas, acima de tudo, com atitudes concretas de serviço. Queridos irmãos, a palavra do Senhor nos chama a orarmos ao Senhor da seara para que Ele envie mais ceifeiros para a sua seara, porque os campos ainda estão brancos para a colheita e ainda faltam ceifeiros para a seara. Na igreja em Tessalônica, irmãos, havia gente disponível, havia gente que não davam desculpas para não fazer a obra, estavam preocupados uns com os outros. Então havia, em primeiro lugar, a operosidade da fé. Não era fé por fé, não era uma fé apenas ouvir uma pregação, de participar do culto, era uma fé operosa. Havia abnegação do amor, mas também havia firmeza da esperança em Jesus Cristo. Olha a base do cristianismo: fé, esperança e amor. Isso não somente de palavras, mas de atitudes. Eles saíam, irmãos, dos bancos da igreja em Tessalônica e praticavam aquilo que eles ouviam. E cuidavam uns dos outros, e zelavam uns pelos outros. Será, irmãos, que nós temos, assim como esses irmãos em Tessalônica, será que essas características têm sido visíveis em nossas vidas? O que os nossos vizinhos podem falar de nós? O que o nosso colega de trabalho pode dizer a seu respeito? O que o ímpio pode falar em relação à nossa igreja, irmãos? Será que nós temos nos preocupado com aqueles irmãos que faltam aos cultos, ou mesmo que faltam aos estudos bíblicos? Essa igreja, esses irmãos, se preocupavam uns com os outros. Ligavam, visitavam, né? Se tivesse a oportunidade, olhando para os nossos dias e aplicando esse texto às nossas vidas, irmãos, mandavam mensagens, ligavam, visitavam, procuravam saber o motivo da ausência daquele irmão, ou mesmo daquela irmã. Será que nós temos orado, irmãos, por eles? Será que nós temos um amor abnegado, um amor alargado, um amor aberto um pelos outros? Olha o que Tiago diz, escrevendo na sua carta, no capítulo 2, versículo 17. Assim também, a fé sem obras, por si só, está morta. Se nós tivermos fé, irmãos, e essa fé não nos conduza a uma vida de obras, essa fé é morta. Nós precisamos entender isso. Nós não somos salvos pelas obras, mas Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, vai dizer que nós fomos salvos para as boas obras. Então, em primeiro lugar, nós temos uma igreja que é operosa, uma igreja que possui fé, uma igreja que possui amor. Segundo lugar, ou segunda característica de uma igreja bíblica. A igreja bíblica, ela é a reunião dos regenerados. Paulo, escrevendo nesse capítulo, nessa carta, no versículo 5, até o versículo de número 7, Paulo vai deixar claro
que havia ali uma reunião do povo de Deus. Não é intrigante, irmãos, o fato de que a grande parte da nossa geração afirma ser cristã, mas que não tem uma vida transformada? Isso é intrigante olharmos para a nossa geração de crentes que voltou ao trabalho, voltou à universidade, voltou a fazer as suas compras, mas ainda há crentes que não voltaram ao culto presencial e ainda assim dizem ser cristãos. O que nós precisamos ter em mente, irmãos, é que ser cristão sem ter igreja é antibíblico. Você não é crente, ou, na verdade, você não é igreja sozinho. A igreja, a palavra igreja significa assembleia, reunião dos santos. A igreja é a reunião do povo de Deus. Você sozinho, você não é igreja, não há base bíblica para isso. E é inevitável, porque o texto que nós lemos, irmãos, vai deixar isso claro. No versículo de número 7, Paulo diz o seguinte: de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e também na Acaia. Fala-se muito, irmãos, sobre avivamento, mas não vemos muita mudança de atitude em muitos crentes. O avivamento ocorreu em Tessalônica, e esse avivamento levou aqueles irmãos a andarem em novidade de vida. Levou aqueles irmãos a congregarem em uma igreja e serem modelo para as demais igrejas. Houve mudança naquela realidade. A pregação do apóstolo Paulo, longe de ser uma pregação vazia, mas foi uma pregação com poder. Ele mesmo deixa isso claro no versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui, porque alguns intérpretes dos nossos dias, que não gostam de ler, que não gostam de estudar, pegam esse texto para dizer, olha, tá vendo? Paulo está dizendo que nós não, o poder não está nas palavras. Mas Paulo não está dizendo isso, irmãos. Paulo diz o seguinte: o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? As palavras usadas pelo apóstolo Paulo foram o meio pelo qual o Espírito Santo de Deus trabalhou e salvou os pecadores. Isso é claro, irmãos. Quando Paulo escreve em Romanos, capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus. Paulo deixa isso claro, mas, sobretudo, em poder. Palavra grega, dunamis. Aquela mesma palavra que Lucas, usando no capítulo 2 de Atos, vai dizer que houve o derramamento do Espírito Santo, de tal maneira que houve poder sobre os apóstolos. Cumprimento da promessa bíblica em Atos capítulo 1, versículo 8, se cumpriu em Atos capítulo 2. Eles foram revestidos com poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E Paulo deixa claro aqui, irmãos, é que o que muda verdadeiramente a vida do pecador é o evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo de Deus. Não é emocionalismo, não são testemunhos, ainda que os testemunhos possam edificar as nossas vidas, mas o ponto alto do culto não são os testemunhos, não são peças teatrais para atrair as pessoas. O que transforma, irmãos, e muda verdadeiramente a vida do pecador é o Evangelho de Cristo, pregado no poder do Espírito Santo de Deus. Os teólogos vão dizer que, em meio à doutrina da soberania de Deus, afirmam que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Eles eram, irmãos, uma igreja modelo, porque eles eram verdadeiros crentes, que ouviram
a verdadeira pregação, que viram o verdadeiro novo nascimento e que eram assim diante dos homens e diante de Deus. Uma igreja bíblica, uma igreja padrão, uma igreja modelo para as demais igrejas e para os demais irmãos. Eles não eram modelos para as demais igrejas por conta da estrutura física. Aquilo que eu falei no início do nosso estudo, né? Muitas pessoas procuram a igreja por conta da estrutura da igreja. Muitas pessoas procuram a igreja por conta do trabalho com as crianças, ou por conta do evangelismo, ou por conta das oportunidades, né? A característica, irmãos, da verdadeira igreja é a pregação do evangelho. É a pregação de Cristo no poder do Espírito. A igreja em Tessalônica não era modelo por conta da música cantada, eles não eram modelo por conta da retórica, eles não eram modelo por conta dos testemunhos, eles eram modelos. A igreja em Tessalônica era uma igreja modelo, inclusive para os nossos dias, porque possuíam crentes de verdade, crentes que haviam provado do novo nascimento por meio da pregação do Evangelho de Cristo. A palavra modelo, que é a palavra grega tipos, significa padrão, significa exemplo. Aquela igreja recém-fundada pelo apóstolo Paulo, que Lucas vai dizer em Atos 17 que ele pregou o Evangelho durante 3 sábados. Imagine, irmãos, você fundar uma igreja em 3 sábados. Pregar o Evangelho em 3 sábados seguidos, e no 3º sábado você vê os resultados. É poder de Deus. É graça do Senhor, é misericórdia de Deus. A igreja recém-fundada, recém-organizada, uma igreja nova, mas era uma igreja modelo, porque havia essas características. Havia crente de verdade, dava um bom testemunho. E aí nós chegamos à terceira característica da igreja, que é justamente eles tinham um bom testemunho. Será, irmãos, que nós podemos dizer isso da nossa igreja? Perceba as características. Eles possuíam fé, esperança, amor, de tal maneira que esses 3 pilares eram ativos nos membros daquela igreja, não é somente de ouvir falar, não é somente de aprender, mas era de pôr em prática. Essa igreja possuía crente de verdade, né, que falava e cumpria aquilo que falavam, que prometiam e faziam aquilo que prometiam, que eram crentes que andavam nas ruas de Tessalônica com a cabeça erguida, né, homens e mulheres irrepreensíveis, não perfeitos, mas homens e mulheres irrepreensíveis diante da sociedade em Tessalônica. E, por fim, terceiro ponto, versículo 8 ao versículo 10, eram homens e mulheres que tinham bom testemunho dos de fora. Esse é o ponto, irmãos. Ter bom testemunho dos de dentro da igreja é muito fácil. Até quem não é crente, é visitante no culto, parece com um crente. Não sei se os irmãos já perceberam. Pode ser um visitante. Ele chegou na igreja, sentou no banco, ouviu o culto, ouviu a pregação, ouviu os louvores, e você só vai identificar que é visitante quando o pastor diz assim: porventura, algum visitante aqui conosco, e aí aquela pessoa levanta a mão, ou fica em pé, faz alguma cena, né? Dentro da igreja, até quem não é crente, parece que é crente. Tem roupa de crente, tem linguajar de crente, tem comportamento de crente, anda com a Bíblia de crente, mas a pergunta é: será que ele é um crente e tem um bom testemunho dos de fora da igreja? É isso que Paulo diz no versículo 8 e versículo 10. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas ele diz, versículo 8, mas também por toda a parte. Por onde Paulo andava, se divulgava a fé em Tessalônica para com Deus, a tal ponto de que Paulo não tinha necessidade de acrescentar
coisa alguma. Onde Paulo ia, onde Paulo pregava o evangelho, onde Paulo viajava nas suas viagens missionárias, os irmãos da cidade diziam: Paulo, você tem ouvido falar da igreja de Tessalônica? Que coisa boa, Paulo. Os irmãos operosos, os irmãos que dão bom testemunho, os irmãos que têm a esperança da volta de Cristo, os irmãos que são irrepreensíveis. Olha o que Paulo diz no versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, por servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E o versículo 10, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja de Tessalônica, irmãos, havia pregação bíblica, havia transformação de vida e havia bom testemunho. Nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Pessoas de todos os lugares espalhavam sobre aqueles irmãos. E nós precisamos guardar isso no nosso coração, irmãos. Porque o nosso testemunho fala muito mais do que as nossas palavras. Não era necessário nem Paulo falar nada, pois o modo como aqueles irmãos em Tessalônica foram alcançados pela pregação e do modo como eles abandonaram os ídolos, passaram a adorar ao único Deus, chegou aos ouvidos de quem estava longe e também de quem estava perto. Essa igreja, irmãos, obviamente não era uma igreja perfeita. Longe de ser uma igreja perfeita. Porém, essa igreja zelava pelo seu testemunho. O que as pessoas podem dizer da segunda igreja? O que as pessoas podem dizer de Lagoa Seca? O que as pessoas podem dizer de você? Da sua vida? Do seu cristianismo? Será que você é um crente que prega uma coisa, mas que vive outra? Será que os seus vizinhos percebem em você um crente genuíno, um verdadeiro crente? Será, irmãos? Será? Infelizmente, nós temos visto nos nossos dias, em muitos lugares, crente que prega uma coisa, mas que vive outra. Temos visto nos nossos dias crentes que não conseguem olhar no olho do irmão porque tem mágoa e rancor no seu coração. Olhamos nos nossos dias crentes que não, alguns crentes que não conseguem perdoar, mas dizem que são crentes e que vão morar no céu. Como diz popular, né? Só se for no céu da boca. Meu irmão, irmãs, precisamos zelar pelo nosso testemunho. Nós, assim como os irmãos de Tessalônica, não somos perfeitos, mas nós devemos zelar pelo nosso testemunho. Tempos atrás, a palavra de um homem valia muito mais do que dinheiro. Olha para nós hoje, a nossa geração. Temos irmãos que pregam, são crentes, mas que não têm vida transformada. E que por debaixo do tapete escondem pecados. São uma coisa, mas escondem outra. Aparentam ser crentes, mas que na verdade são ímpios. Nunca nasceram de novo. São como Nicodemos. João capítulo 3. Estão dentro da igreja. Participam dos rituais da igreja. Mas Jesus disse a Nicodemos: é preciso nascer de novo. Há pessoas no nosso círculo evangélico não nasceram de novo. Precisam nascer de novo.
que o trabalho, que tenham vida formada, que tenham irmãos com um bom testemunho para com fora. Talvez que esse exemplo de mais igrejas. Nos nossos dias, nós vemos, irmãos, tantas pessoas daqui que prestam desserviço a Cristo, não é? Que pensam que enganam, que pensam que conseguem lubriar, mas não enganam por muito tempo. A máscara um dia cai. A pessoa um dia se revela. A própria Bíblia vai dizer que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Permita-me fazer algumas aplicações, irmãos, no nosso estudo, essa noite. Em primeiro lugar, o que Cristo teria a dizer a respeito da nossa igreja? O que os ímpios teriam a dizer a respeito da nossa fé, do nosso cristianismo, da nossa vida? Será que nós somos nova criatura ou será que essa nova criatura é somente no domingo, pela manhã na escola dominical, ou somente no domingo à noite, no culto, e aí durante a semana nos esquecemos que somos crentes? Como está a nossa vida com Deus, o nosso cristianismo? Irmãos, será que nós temos sido como os católicos, que honram a Deus no momento de missa, mas quando termina a cerimônia da missa, depois da igreja, eles revelam quem verdadeiramente são? Não temem a Deus, não honram o seu nome, não amam ao próximo. Será, irmãos, que nós temos sido crentes nominais, como uma das 7 igrejas do Apocalipse? Tens nome de que vive, mas está morto. Será que nós estamos mortos? Será que nós não temos sensibilidade para com a palavra de Cristo? Essas características desse estudo nessa noite. Segundo lugar, irmãos, será que a nossa igreja, ela pode ser uma igreja modelo para as demais igrejas? Vamos analisar o nosso presbitério, por exemplo. Será que a segunda igreja é um exemplo, um modelo para as igrejas do presbitério da Borborema? Obviamente, eu não falo em perfeição. Tessalônica também não era perfeita. Mas eu falo de bons exemplos. Uma igreja ativa, atuante, com membros que foram regenerados verdadeiramente e que tenham zelem pelo seu testemunho fora das 4 paredes. Será que nós temos sido uma igreja disponível para a obra de Deus, sem darmos desculpas? Será, irmãos, que nós temos nos preocupado com aqueles irmãos que andam faltando nos cultos, andam faltando na escola dominical? Será que nós temos ligado? Será que nós temos ido atrás? Será que nós temos visitado? O grande dilema e o grande problema, irmãos, é que muitos membros acham que isso é papel somente da liderança. O pastor que vai visitar, o presbítero que vai correr atrás, saber informação dos irmãos que estão faltando aos cultos. Não, irmãos, olha o problema aí. Nós precisamos lembrar que somos um corpo. Somos um corpo. E quando um membro do corpo, Paulo diz isso escrevendo a carta aos Coríntios, quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. É papel de todo membro se preocupar uns com os outros. É papel de toda a igreja, irmãos, ter a visão de crescimento de reino, mas não deixar os soldados para trás. Eu ouvi certa vez de um pregador, não me lembro agora quem, mas ele disse que a igreja, ou as igrejas, de uma maneira geral, a igreja é o único exército que abandona os seus soldados feridos para trás. E não é verdade, irmãos? Quantas igrejas que não se preocupam mais com a membresia? Quantas igrejas, quantos membros que não se preocupam com aquele irmãozinho que está passando necessidade?
com aquele irmãozinho que não tem como ir ao culto no domingo à noite, que o membro tem condições de ajudar aquele irmãozinho a estar indo aos cultos, mas ele não se preocupa, é papel da liderança. Não, irmãos, precisamos tirar isso da nossa mente, é papel de toda a igreja, de todos os membros, orar, se preocupar uns com os outros. Irmãos, durante essa semana, quantas pessoas você ligou e perguntou como é que ele estava, se estavam precisando de alguma coisa? E eu deixo o desafio aqui para todos nós, para que durante a próxima semana, no domingo, quando nos reunirmos na igreja e sentirmos a falta de algum irmão ou de alguma irmã, durante a próxima semana, ligarmos para aquele irmão, para aquela irmã, mandarmos uma mensagem, talvez até marcarmos uma visita, ir atrás desses irmãos. Nós não podemos esperar uns pelos outros, nós devemos, irmãos, adiantar e tomar a dianteira. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas o fato é que nós precisamos lembrar que nós somos igreja, que nós somos um corpo, que nós somos um exército, e que nós não podemos, irmãos, deixar o soldado ferido para trás. Por fim, irmãos, para encerrar o nosso estudo, que eu já estou quase no ar, será que nós temos sido membros operosos, transformados, e com esse bom testemunho? A igreja de Tessalônica era uma igreja modelo. Nós vimos essa noite, nesse estudo. Paulo deixou isso claro, nesses versículos de 1 Tessalonicenses. A igreja era uma igreja modelo para as demais igrejas. Eles não eram meros espectadores, mas eram operosos praticantes. E a pergunta é, será que nós temos sido assim? Esses dois extremos dessa balança. De um lado, espectadores. Os irmãos entendem que o espectador só está ali para assistir, né? Só está ali para acompanhar. Ele não vai prestar um culto, ele vai assistir um culto. De um outro lado, nós temos o praticante, que é aquele que vai prestar um culto a Deus, que ouve as diretrizes da palavra de Deus e que pratica na sua vida no dia a dia. De qual lado nós estamos? Sejamos sinceros. Responda a cada um, individual. Façamos essa reflexão, irmãos. Façamos essa reflexão. É mais fácil, não é, colocarmos a culpa em Eva. Foi fácil para Adão. A mulher que me deste. Mas o difícil é dizer, fui eu. Fui eu que peguei e comi. Fui eu que desobedeci a tua ordem. É mais fácil, irmãos, e eu encerro aqui nosso estudo. É mais fácil colocarmos a culpa na liderança. A liderança não visita, a liderança não faz, a liderança não vai. O difícil é dizer, será que eu fui como membro? Será que eu visitei? Será que eu me preocupei? Que o Senhor possa nos despertar para isso. Para esse zelo da operosidade da nossa fé, para esse zelo de sermos um novo cristão, um novo convertido, ou um novo nascido, né? E tenhamos uma experiência do novo nascimento, e por fim que nós venhamos a zelar pelo nosso testemunho, dentro e fora das quatro paredes. Deus nos abençoe, que o Senhor nos desperte para isso, para essa reflexão, e o Senhor nos inquiete, irmãos, para nos preocupar uns com os outros. Passa a palavra a Beguinha. Se os irmãos tiverem alguma dúvida ou algum comentário, podem falar. Se não, a palavra está com Beguinha. E aí eu agradeço a oportunidade ao reverendo Saul pelo convite de trazer esse estudo nessa noite. Amém. Glória a Deus. Não sei se os irmãos compreenderam o que foi ministrado. Eu vou só lembrar os irmãos de uma coisa que acho que não foi na terça-feira, não. Faz 8 dias que eu postei. O irmão que teve
seu pé decepado, a sua perna, né? Metade de sua perna decepada, né? Ele relutou mais ou menos mais de um mês, né? Os médicos querendo amputar sua perna, querendo ele resistindo, fez uma raspagem, né? Profunda lá no osso, né? Ele disse, não, eu aguento a dor, faço o que for possível, mas ele fez de tudo para não perder a perna, né? Eu acho que é mais ou menos o que Evanilson está tentando nos ensinar nesta noite, que Deus quer nos ensinar através de Evanilson. Que essa deve ser a dor que a gente deve sentir quando o irmão está afastado, quando o irmão está fora da igreja, que não está congregando. É a dor de perdermos um dos nossos membros, né? Se realmente nós somos igreja, né? Nós somos um corpo, então cada um faz falta. Quer que seja uma falangezinha de um dedo, né? Essa, né, é a compreensão que eu tenho, né? Que a gente deve buscar ao máximo dar o nosso testemunho para que nós não sejamos motivo de escândalo, né? Nós estamos vendo aí muitos escândalos, né? Mas nós sabemos que isso vai acontecer, né? Mas ai daqueles porque vem uns escândalos, né? No começo do culto, eu disse que a gente ia ouvir um hino, a gente vai ouvir o hino. Depois os irmãos têm a oportunidade para acrescentar mais alguma coisa, né? Peço aos irmãos que escutem, reflitam na letra do hino.
Amém. Mais algum irmão quer fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação? Está aberta a palavra. Se não há, vamos nos dirigir para o término deste culto, né? Amanhã, oração, dirigido pela SAF. Domingo, escola dominical e culto à noite, né? Curso de liderança, sábado, né? Os homens aí da UPH. E quem quiser também participar, né? Estão convidados. E acho que os avisos só são esses, né? Que Deus possa nos inflamar para que nós possamos a cada dia mais e mais trabalhar, tão somente trabalhar, né? De forma fervorosa no serviço do Senhor, como diz lá em Romanos, né? Deus possa continuar abençoando cada irmão que aqui está, o pastor Evanilson, e que nós possamos estar juntos na próxima quinta-feira. Vamos orar, encerrando. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, ó Pai, porque Tu nos chamas a atenção, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, estar renunciando o nosso eu, as nossas vontades e procurar a Tua vontade, Senhor, que tão somente é servir, né? Que Tu viestes, destes o exemplo, Senhor, lavando os pés dos discípulos e outras coisas mais Tu vieste e fizeste para nos ensinar, Senhor, que nós possamos cair em si, ó Pai, e que possamos servir uns aos outros. Não aqueles que nem carecem do nosso, mas aqueles que mais carecem da nossa atenção, de uma oração, de uma ajuda, quer seja financeira, quer seja uma palavra de consolo, uma palavra de animação, ó Pai amado, aqueles que realmente precisam, não por favoritismo, não por posição dentro da igreja, mas que cada um irmão seja um irmão. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima quinta-feira, amados. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Para quem vai participar amanhã. Até domingo, para quem vai participar no domingo. Boa noite, queridos. Deus abençoe a todos. Boa Amém. noite, Deus abençoe os Boa irmãos. noite, a paz do Senhor para todos e uma noite de sono sossegada, em nome de Jesus. Amém. 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 Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo
eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus.